Eu sempre mantive um gerenciamento de risco e a minha prioridade sempre foi a maior parte do capital em Bitcoin e Ethereum. Eu sempre tive posições boas em Link, operei Link muito, operei STX, operei DOT, e aí Solana. Solana até que eu operei pouco. Agora, depois que ela deu aquela reanimada, que eu passei a operar. Daí, da virada de 23 para 24, que a gente teve aquele rally de Natal, eu peguei uma lista de altcoins que normalmente eu acompanhava, eu fazia trade, ou que na minha visão, eu não faço análise fundamentalista, mas eu sempre faço questão de dar uma olhada ali no CoinMarketCap, dar uma lida, ver o projeto, se tem envolvimento de comunidade, esse tipo de informação que pode te dizer se aquela altcoin é ou não é. Eu não costumo operar memecoin, pepcoin, dogcoin, enfim, catcoin, esquilocoin, eu não costumo, porque eu acho que não faz parte do meu negócio, já que eu busco basicamente estratégias matemáticas e operar movimento do gráfico. E a altcoin, a memecoin, ela faz esse gráfico, né? Pumpa, cai. Aí não tem. Aí você não identifica padrões. Ela é sempre muito mais arriscada. O teu risco-retorno você pode ganhar ali 300% numa mão usada, mas pode perder 300% numa mão usada. Então não é o meu perfil de altcoin, nunca foi as mais arriscadas. Então eu fiz ali naquele período uma lista de altcoins, então DOT, Avi, Link, Solana, Kusama, e aí vai, né? As que eu conheço que estavam mais ali na época, que tem assim meio que uma consolidação de mercado, que tinham alguma movimentação. E quando chegou em março, abril de 2024, eu tinha realizado lucro assim, na maioria delas. A maioria delas já tinha feito lucros legais. E eu deixei um stop gain para que ficasse com uma posição pequena caso o mercado voltasse para trás. E, dito e feito, né? O mercado devolveu, a gente ficou aí mais de 7 meses com o mercado lateral, o Bitcoin lateral, numa faixa grande, e as altcoins derretendo, voltando para posições de bear market, a maioria delas. E agora a gente está vendo uma mudança no gráfico. Eu vou passar o gráfico de várias delas, dá para ver direitinho o rompimento de uma linha de tendência gigante e algumas delas já fazendo reteste. E aí, como muitas dessas altcoins, eu fiquei com uma posição pequena, elas vieram caindo, eu fiz a primeira defesa, depois eu fiz a segunda defesa, depois chegou uma hora que foi, principalmente quando foi aquela guerra fake, que caiu assim 15% num dia, teve altcoin que caiu 30%, 40%, eu falei, não vou defender, seja o que Deus quiser, deixa quieto, eu vou fazendo short, vou diminuindo a posição e vamos ver o que vai dar. Então eu venho arrastando posições pequenas de várias altcoins. E porque eu sabia que uma hora ia reverter, uma hora eu faço uma estratégia matemática, compro mais, trago o preço para baixo e pronto, vou sair fora. Chegou esse momento, aparentemente. Claro, né, de olhar cada altcoin, bom, aqui seria um bom momento, começar a colocar algumas ordens, bom, se ela vier aqui, eu quero comprar, quanto que eu vou comprar, quanto que eu tenho de gerenciamento de capital ali, se vai afetar o meu gerenciamento de risco, se vai afetar os meus preços de liquidação. Então, é uma estratégia que não é simplesmente, oba, vou comprar. Tem que realmente olhar cada detalhe. Quanto é o tamanho da tua posição, quanto é o tamanho da banca, se nessa banca der problema, se eu tenho dinheiro para tirar da outra banca para botar de volta. Porque a partir do momento que o mercado começa a subir, os preços de liquidação começam a sumir, mas se ele de uma hora para outra cai, começa a ter preço de liquidação em várias. E se eu enchi a mão em outras moedas que não estavam antes, ou eu vou ser liquidado daquelas posições que eu já estava com problema há tempos atrás, ou eu vou começar a ter liquidação em várias. Então precisa tomar cuidado. Agora, o que não pode, eu simplesmente virar as costas e falar assim, não vou mexer com altcoin. Não, graficamente, assim, tá na cara que posso pegar
movimentos bonitos em várias altcoins. Inclusive, o que eu fiz? Aquelas que estão muito fracas, eu vou já, quando der, eu vou sair fora. E eu abri posições pequenas em novas altcoins. Então, uma Sui da vida, uma Ord, uma Ondo, altcoins que vieram, são mais novas, com uma narrativa diferente, com uma possibilidade diferente. Uma Kusama que está muito fraca, uma Lite que está muito fraca. Eu ganhei bastante dinheiro em Lite, de repente ela parou. Então, agora é momento de posicionar em novas, no meu entendimento, e momento de revisar as posições das antigas, ou deixar elas ali até quando der, e fazendo descasque, mas é o momento de se posicionar em altcoins. Então vamos dar uma olhada nos gráficos. Começando por Ethereum, no gráfico semanal, que é o gráfico de maior peso que nós temos. A gente vê o topo duplo aqui se formando, depois uma linha de tendência de baixa sendo respeitada aqui. A gente teve uma linha secundária aqui de tendência de baixa, um canal de baixa, foi rompido aqui em setembro de 24. Depois ela fez um período de consolidação que durou aproximadamente aí 98 dias, e agora ela vem romper essa linha de tendência de baixa e coincide, você vê exatamente, primeiro ela rompeu essa consolidação, e eu uso nesse setup aqui a média de 21 e a média de 200. Então são médias muito fortes, né? Assim como a média de 50, mas nesse específico aqui eu uso a média de 21 e a de 200. E ela está próxima de cruzar. Então, no meu entendimento, e inclusive eu estou buscando esse tipo de coisa, em Ethereum, por exemplo. Primeiro eu deixei ordens buscando um reteste aqui. Ela não está fazendo. Ela veio, fez um reteste de nem 0,382 de FIBO e já está indo embora. Se ela chega aqui em 3.600 e rompe, ela já esquece isso daqui. Então é onde eu vou ficar atento agora. E aí eu vou passar as altcoins. E são várias com esse padrão. Vou começar por Avi. Tem toda essa marcação aqui, né? A Avi já foi uma das únicas que acompanhou o Bitcoin assim, no gráfico de mais retomada, mais rápida. Ela também teve um período de consolidação, só que um período menor, e uma resistência que, se você olha no passado, foi uma região bem brigada. Daqui para cima, o POC ele é menor, então tem um caminho bom para cima. Usando extensões de FIBO, eu tenho alvos aí em 222, 254, 272. Então, para ela buscar o próximo alvo de FIBO, eu teria 27% e depois o outro alvo, 41%. A Vi, eu já estou posicionado, tenho duas posições dela já há bastante tempo, né, que eu opero. Eu operei exatamente essa cunha aqui, ó. Essa cunha, eu operei bastante esse rompimento. Tá até uns desenhos aqui, porque eu operei bastante essa movimentação aqui. Aí ela fez esse rompimento aqui importante, bateu na resistência, está fazendo exatamente, você coloca aqui, colocar uma FIBO, só dessa pernada aqui, veio. Então, a FIBO dessa pernada aqui, ó, certinha no 0,5, perfeitinho o movimento. E agora, se eu coloco a FIBO dessa nova pernada que a gente está fazendo aqui, ó, ela veio no 0,382. Então, eu já estou posicionado que eu tenho estratégia matemática, mas o que eu quero fazer é, se ela confirma esse movimento, eu aumento minhas posições. Depois, ADA. Então, ADA deu uma pampada, como no passado ela gostava de dar, ó, uma movimentação de 100% em uma semana. Isso é pump and dump, moeda de pump and dump. Tá lindo, ADA. Eu consegui sair fora de uma posição que eu mantinha já há bastante tempo. Olha só lá para trás as movimentações que eu tinha de ADA aqui, ó, desde lá de trás. Aqui acho que eu tenho mais marcação.
Mas essa região aqui eu operei demais, ADA. Só que ADA é uma moeda que eu quero sair fora. Diminuir um pedaço da minha mão, eu consegui fechar um head que eu tinha por causa aqui da guerra fake, que eu fui obrigado a abrir, para não ter para não ter liquidação. Eu consegui fechar essa posição. Assim que ela ficar positiva, eu vou cair fora ou botar stop gain. Vamos ver DOT. O mesmo esquema. Eu vou tirar essa FIBO aqui. Mesmo esquema. Uma linha de tendência de baixa, um período de consolidação. Ela fez o rompimento não só da LTB, como dessa consolidação. E você olha as médias, a média 21 querendo virar aqui, ó. Essa região, para se posicionar, é muito bom para futuro, né? Porque, mais uma vez, se eu pego aqui o movimento, daqui até a próxima extensão de FIBO, 24%. Até a outra extensão de FIBO, 58%. Kusama, o mesmo esquema, só que Kusama é uma moeda que está mais fraca, né? Mas ela também está rompendo uma LTB e a média de 21 está chegando próxima a de 200. LIT, fraca também, mas aqui, ó, próxima a romper. Essa é uma moeda que assim que eu tenho uma posição nela, mas assim que der, eu vou sair fora. Pendle, eu me posicionei aqui em Pendle, fiz esses pedaços eu estou trabalhando, e o que está me chamando a atenção em Pendle é isso aqui, ó. Que eu vou aumentar a minha posição assim que ela tiver esse cruzamento aqui, ó. Cruzamento da 21 com a 200. E Pendle é uma nova história, né? É uma moeda nova que pode dar uma pernada boa hoje. Para chegar no all-time high dela, a gente teria 33%. Só isso aqui já deu um belo de um trade. Depois, Solana. Olha isso aqui. Uma linha de tendência de baixa, um período de consolidação forte. Ela rompeu agora, rompeu no dia 4 de novembro. Eu aguardei um reteste na FIBO aqui em 0,5, não deu. Aí ela veio, fez só um reteste nessa resistência e pelo jeito vai embora. Eu vou aumentar a posição. Eu já fiz uns pedaços aqui, né? Já descasquei uns pedaços. Mas se subir mais, eu vou aumentar. Tanto se ela fizer um pivô ou se ela romper aqui, eu vou aumentar minha posição. Eu já operei muito STX, peguei todos os pedaços dela. Foi uma das moedas que eu fiz mais dinheiro nessa brincadeira aqui, ó. Mas assim, eu fiz um bom dinheiro. Daí ela veio para um bear market horroroso. Eu tive que travar a posição aqui, ó, quando foi na guerra fake. Eu tive que travar, senão ia ser liquidado, porque era uma posição grande, que eu fiquei amarrado desse topo. E agora ela também está fazendo esse cruzamento bonito das médias aqui, ó. E o rompimento de uma região de consolidação. Quer dizer, excelente. Eu estava aguardando ela voltar. Um P208, essa região é mágica. E eu estava aguardando ela fazer um pivô. Só que no semanal ela está deixando sombra, apesar que não fechou ainda. Hoje são quarta-feira, né? Então, no diário, isso pode ser exatamente a entrada que eu quero. Então, em algumas, eu tenho 3 posições dela. Em uma, eu já melhorei minha entrada aqui. Se esse candle fechar hoje aqui, eu já vou aumentar minha posição, porque aí vai confirmar esse cruzamento e confirma o cruzamento lá no semanal. Ondo, também estou rompendo o período de consolidação, uma moeda nova, tem pouco histórico, mas tem bastante espaço para subir ainda, só para buscar o último topo. Sui, também comecei a fazer trade com ela há pouco tempo e já fiz vários pedaços aqui. E eu estava esperando um recuo dela, já tinha ordens colocadas aqui, mas pelo jeito ela não vai cair tão cedo, não. É ruim de entrar agora numa movimentação como essa, né? De 1, 2, 3 semanas de alta. Mas ficar de olho para num fundo ascendente fazer a entrada, é isso que tem que fazer. A minha entrada foi aqui, ó, nesse fundo ascendente aqui. E eu já realizei um pedaço aqui, já entrei de novo, já estou fazendo vários trades com ela. Então, eu já me posicionei. Mas agora, para se posicionar, o ideal seria um fundo ascendente, né? Ficar buscando aí no 4 horas. Olha lá os pedaços que eu já fiz. E aqui, ó, se bobear, tá sendo agora, né? Tá confirmando agora. Então, tem que ficar de olho nessas moedas. Outra que a tia véia que
nasceu e quase morreu já de véspera. Eu marquei suporte aqui, porque se passar daqui era morte, né? E ela tá querendo romper essa região que é essa LTB. Então, é acompanhar, é se posicionar, bota uma mão pequena, se tem interesse de pegar essa moeda, né? Bota uma mão pequena, mas não deixa de aproveitar uma oportunidade que ela está dando agora, né? Que as altcoins estão dando agora. Se a gente fala, mais uma vez, eu não busco nesse momento nas altcoins o topo dela ali em 300%. Eu busco no mínimo o último topo em 120%. Já estaria bom demais. Tom de moletom também rompendo uma LTB aqui dentro de uma região de consolidação. Aparentemente quase saiu hoje. Vamos ver, acompanhar, ficar de olho. Atom, exatamente a mesma situação. Região LTB, região de consolidação em fundo. Média querendo cruzar. Uma resistência monstra que se você bota lá para trás, foi muito forte lá atrás. Olha o que eu já operei de Atom já. Já ganhei um dinheirinho nessa moeda também. Só que agora ela está bem fraca. EGLD, Elgoran. E fiz vários trades nela no passado. Agora ela está bem fraca. Ficou um tempo nessa consolidação. E está rompendo bonito essa LTB. E a mesma coisa. Média de 21. Próxima para cruzar a média de 200. Fio. Rompendo o LTB. Próxima de romper o consolidação. NIR, estou posicionado nela, já fiz vários trades lá para trás, mas me posicionei aqui e já fiz os trades aqui, comprei um pedaço, vendi um pedaço e agora eu quero levar isso aqui mais para cima, porque só daqui, desse rompimento até o topo, 20%. Se subir mais, 53%. Pois outra moeda que eu me posicionei foi ORD. Para quem gosta de fazer trade com padrão gráfico e tentar entender LTB, triângulo, trade de livro, ó, LTB, triângulo, consolidação, rompimento, e tinha me posicionado aqui embaixo. E aqui ela não pegou minha ordem e agora eu estou esperando para ver se ela vai retestar alguma posição aqui ou se eu vou ser obrigado a entrar com ela um pouco mais acima. Porque o que eu vou buscar aqui é pelo menos esse último topo aqui, ó, 40%, o outro lá 76%, tá muito bom para se posicionar em ordem. Rune é uma moeda que estava fraca, de repente rompeu esse, veja como o Rune tá na frente das outras, tá com o mesmo padrão, porém na frente das outras moedas. Ela rompeu a LTB, fez um pivô de alta, um canal de alta. Se ela rompe aqui, eu estou tentando agora me posicionar mais ou menos aqui nessa região. Mas se ela romper, eu vou ser obrigado a aumentar minha mão, porque daqui ela vai buscar pelo menos esse último topo aqui, ó, 35%. Injective, a mesma coisa. Rompendo LTB, rompendo região de consolidação, fazendo um pivô aqui que pode entregar uma boa posição. Link, a minha Link, velha, olha que é de livro, impressionante. Gráfico semanal, ela fez todo ao ombro, cabeça a ombro, perdeu. Tinha uma região importante aqui que ficou trabalhando, ó, na POC ali você vê. Aí ela veio, marcou fundo, fez um canal de baixa aqui, rompeu com volume e médias cruzando, retestou aqui. Lindo, de livro. É pena que nas minhas duas posições que eu tenho, como elas são grandes, eu não tenho mais capital para, tipo, dobrar a posição. Porque isso daqui é um sinal muito forte. Vai pegar pelo menos aqui, ó, 39%. Isso se não for buscar ali em cima, que daria 66%. Depois, uma outra moeda que eu tenho posição é OneInch, LTB, rompendo consolidação. Você está comprando um fundo aqui, né? Comprando um suporte. Quer dizer, pode ser que ela volte ainda? Pode. Aí você tem uma POC aqui, ó, um suporte.
Quer dizer, está muito barato. Todas as moedas que estão nesse padrão de suporte no fundo, elas estão muito baratas. Quer dizer, vale a pena se posicionar com a mão pequena e aumentando, alguma coisa nesse sentido. Outra moeda que eu me posicionei, eu fiz um monte de trade, estou tirar os desenhos aqui, eu fiz um monte de trade em ENA. Só que eu achava que ela ia ficar aqui se consolidando mais. E aí não, eu peguei, tinha deixado uma ordem aqui, ela não pegou, eu peguei mais ou menos aqui uma posição. E vou deixar isso aqui subir, porque é uma moeda nova, ela não tem histórico, né? Ela está muito barata, pode ser que daqui ela vá embora. Vou me posicionei em ENA. A VAX é uma moeda que eu tenho feito trade só com ela, não tenho nenhuma posição fixa, mas dá uma olhada aqui que impressionante a questão do padrão gráfico, ela está rompendo uma LTB, médias cruzando. Vou colocar outras moedas, uma que eu estou de olho para fazer trade é SEI, que eu também acho que ela está numa boa posição. Uma que eu acho que está muito fraca, mas de repente vale a pena uma entrada pequena, né, uma mão pequena, porque tem uma simetria boa até o próximo topo, aqui é 90%, é a RB. Depois tem as outras moedas aqui de Pump and Dump, ARPA, Cyber, aí essas são mais complicadas, né? CKB, Rose, Mave, mas agora, qualquer uma delas, vou colocar aqui, ó, RIF. O RIF é Pump and Dump, horrorosa. RIF é Pump and Dump, mas RES, Fundo, OM, Jasmine, apesar de não estar no fundo, mas ela está com um padrão que era um ombro, cabeça e ombro e que está sendo rompido. Se ele rompe essa linha de tendência de baixa aqui, também entra na mesma situação. Tá, rompeu, aliás, ó. Rompeu, retestou, quer dizer, ponto bom para pegar uma posição de Jasmine aqui. Vou até olhar bem isso. STG, fundo, STX, agora começa a entrar mais outras moedas que aí tem uma característica de pump and dump que realmente eu não gosto de operar, não gosto de manter posições nessas posições matemáticas que eu gosto de fazer, porque a posição matemática, quando você entra com a mão pequena, se cai você aumenta a posição, se sobe você tira a exposição, se de repente subiu você bota a trava de lucro, dá para mexer com esse tipo de coisa, mas com uma movimentação gráfica que tem ali um padrão, que tem alguma coisa clara, mas uma moeda dessa, por exemplo, que tem essas agulhadas aqui, ó, isso aqui, ó, é pump and dump, ó, agulha para cima, agulha para baixo, agulha para cima, agulha para baixo. Vamos dar uma medida só nessa daqui. 80%. Depois uma dessa daqui. 230% em uma semana. Ela subiu 230% e voltou 40%, 50%. Não dá, né? Não dá para você fazer operação matemática numa moeda com um gráfico desse. Sobe e desce, sobe e desce. Para você fazer trade de curto prazo, tanto aqui no mês semanal, no diário, você vê que ela vai, na mesma hora que ela foi, ela volta. E aí não tem respeito a FIBO, nada disso. Padrão, ó. Que padrão tem aqui, ó? Sei lá, tá vendo? Minha barriga, umas coisas assim, ó. Aqui também minha barriga, ó. Só pode, porque padrão assim não existe. Então eu não gosto de operar. Agora, é o momento das altcoins. Quem não se posicionou ainda tem que ficar de olho que vale a pena para pegar aí, para ter alguma... infelizmente, né, quem está fora ainda, eu tenho posições aqui, por exemplo, de Ethereum, a maioria dessas que eu falei, mas ainda dá tempo de você se posicionar, porque eu acredito demais. Só até esse topo aqui, ó, de 4 mil, são 20%. Mas Ethereum, se a gente pega essa cunha aqui, né? Essa cunha que ela está formando, gigante, e a gente vai fazer uma projeção de FIBO dessa pernada, o tamanho dessa cunha.
Quer dizer que Ethereum 5.000, 5.700. E aí, mas é possível uma cunha dessa? É possível para uma moeda como Ethereum. Aí você pega essa mesma cunha, essa mesma projeção, foi a que eu fiz em Avi aqui, ó. Lá atrás. Aqui, ó. Foi essa projeção que eu fiz. Dessa pernada aqui. Tamanho dessa pernada aqui, ó. É o tamanho da cunha. Vou botar aqui mesmo. Ó, respeitando direitinho, ó, batendo direitinho nos alvos. Então, é possível o Ethereum dar uma... É possível buscar agora, com várias altcoins, no mínimo 30%, 20%, 50%. Tem que se posicionar. Quem quer ficar para mais longo prazo, aí já é risco. E precisa ter noção do seguinte, altcoin não adianta, a não ser scalp. Se você vai entrar com uma posição em altcoin, se você entrar com uma posição com muita alavancagem, acima de 10x, sim, é pedir para ser liquidado, né? Ou se você não souber gerenciar direito, ou se não tiver dinheiro, capital, por exemplo, se a moeda tiver movimentações contrárias, se você não tiver dinheiro para botar mais banca, é pedir para ser liquidado. Então precisa tomar cuidado. Porém, aí está o segredo de quem é investidor. Se você se posiciona em fundo, em suporte e busca simetria para cima, a tendência, a probabilidade de você ganhar um dinheiro nesse pedaço é muito maior do que quem comprar no meio ou quem comprar no topo, achando que ela vai continuar subindo. Então, a gente buscando padrões que estão mostrando que essa moeda está em suporte, está em consolidação, está rompendo linha de tendência de baixa. É o melhor momento para se posicionar e para tentar buscar um retorno de um capital maior.